Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nono ano do ensino fundamental. Meu bom dia para você que está nos acompanhando aí pelo YouTube. Voltou o grande Gabriel, meu bom dia. Já tem gente conectada aqui, tem a Elza, tem o grande Gabriel, professora Fátima aí dando suporte para a gente no chat. Meu bom dia a todos e para você que está na escola também, não me esqueci de vocês não, tá bom? Meu bom dia a todos. Aula ao vivo. O pessoal às vezes fica acanhado de perguntar, não sei se é porque fica com vergonha, não sei se é porque acha que a aula está gravada. Gente, aula ao vivo, gente. É igual como se eu estivesse aí na salinha com vocês e você tem aquela dúvida, você vai lá, professor, não entendi. Você digita para mim, a gente vai conversar. Deixa eu fazer aquela pergunta de sempre. Você estava na nossa última aula? A gente começou a entender como que se dá a representação algébrica de uma função do primeiro grau. Vocês ainda lembram? Quem estava presente na aula? Professor, deixa eu ver se eu lembro aqui. Função do primeiro grau, é isso? Isso mesmo. Toda sentença matemática que eu possa escrever na forma f de x igual a x mais b. Ou, se você preferir, y igual a x mais b. O que eu busco, professor, para a gente fazer essa composição? O que eu tenho que identificar num contexto, por exemplo? Num contexto, ao lermos, nós vamos perceber que em uma dada situação, eu tenho um valor que é fixo e um valor que pode variar. Eu tenho, respectivamente, parte fixa e parte variável. Professor, deixa eu ver se eu lembro. A parte variável era o A, também chamado de coeficiente angular. E a parte fixa, o B. Ah, lembrei, professor, aquelas questões de táxi. Essa daí mesmo, tá com a memória boa. Questão de táxi, tem a bandeirada, que é a parte fixa, e tem, professor, o valor que é cobrado por quilômetro rodado. Exercitamos algumas questões. E no finalzinho da última aula, nós começamos a analisar esta função do primeiro grau a partir de um gráfico, professor. Vocês lembram como que eu represento uma função do primeiro grau na sua forma gráfica? Ou melhor, vou mudar, fazer o processo inverso. Como é que eu sei que o gráfico é o gráfico de uma função do primeiro grau? Vocês ainda lembram? Isso, Gabriel, termo independente, porque ele não vem juntinho do x. O colega colocando aqui. Prof, tipo assim, o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Que dependendo da inclinação, eu posso classificá-la como crescente ou decrescente. Estava na aula, não? Não recorda direito, não? Vamos dar o pontapé inicial da nossa aula de hoje? Vem cá comigo. Está aí na telinha de vocês. Nosso conteúdo, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Tanto a representação algébrica, professor, quanto a representação gráfica, professor, elas giram em torno daquela lei de formação, professor. Como é que eu escrevo uma função do primeiro grau? Professor, toda sentença que eu escrevo na forma y igual a x mais b. Então, se eu pedisse que você aprendesse algo nesse exato momento, que eu já tinha pedido na aula passada, é que vocês aprendam essa expressãozinha que vocês estão visualizando aí. Como é que nós representamos uma função do primeiro grau? Como é que nós representamos uma função afim, que é a mesma coisa que função polinomial do primeiro grau? Professor, é aquela expressão lá, ó, f de x igual a x mais b, ou se você não quiser escrever f de x, você pode simplesmente escrever y é igual, só ajeitar aqui, esse igual, y é igual, ficou melhorzinho agora, a x mais b. Gente, todo o conteúdo de função do primeiro grau, ele gira em torno dessa expressão. Se você conseguir montar essa expressão, você consegue resolver qualquer questão de função do primeiro grau. Qualquer questão? Qualquer questão. Para a gente montar essa expressão, o que eu tenho que descobrir? Seja em uma situação problema que venha um contexto, professor, que venha só o enunciado, seja uma situação problema onde eu tenha a necessidade de fazer uma análise gráfica. Professor, sempre o senhor tem que tentar descobrir quem é este A, quem é este B. Que em situações problemas, professor, eu posso estar verificando no contexto quem é parte fixa, quem é parte variável, ou como as principais avaliações externas cobram, professor, a análise gráfica. Como é que funciona a análise gráfica, professor?
lá na análise da função do primeiro grau, nós entendemos que o gráfico que representa tal função é sempre o gráfico representado por uma linha reta, professor. Todo gráfico que é representado por uma linha reta, este representa para a gente uma função do primeiro grau. E o simples fato da gente olhar para este gráfico, para nós olharmos para a inclinação desse gráfico, já tem como nós classificarmos esta função. Professor, se essa reta que eu dei o destaque para vocês, ela estiver inclinada para a direita, eu posso dizer, professor, que a função do primeiro grau que está sendo representada por este gráfico é uma função crescente. E sendo ela uma função crescente, professor, eu já posso afirmar que o valor deste númerozinho que acompanha o x, professor, ele é um valor positivo. Tudo bem até aí? Prof, de boa, tranquilo. Então, olhei para o gráfico. Se este gráfico for representado por uma reta e se a inclinação desta reta estiver para a direita, professor, eu posso dizer que a função é classificada como crescente e, consequentemente, o valor do meu A será positivo. O que mais nós devemos observar em qualquer gráfico? Professor, eu devo observar sempre onde que essa reta que vocês estão visualizando, ela corta o eixo X, onde que esta reta corta o eixo Y. Por quê, professor? Esses dois pontos têm uma importância muito grande na composição de uma função do primeiro grau. Professor, o ponto onde a reta corta o eixo x, ele é o nosso zero da função ou raiz da minha função. Tudo bem até aí? O ponto, professor, onde a reta corta o eixo y, professor, ele já determina para mim o Bzinho lá, professor, que eu estou tentando descobrir, ó. Ele já determina para mim, professor, o valor do B. Caraca, professor, então vai ficar mais fácil do que o contexto? Aí você é que cabe a você julgar, você é que vai dizer para mim. Então, o que é que eu quero de vocês nesse exato momento? Que vocês recordem que a representação gráfica de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Eu, identificando esta reta, professor, eu já vou bater no olho ali e tentando ver onde que ela corta o eixo x, onde que ela corta o eixo y. Onde ela cortar o eixo y já é o valor do b? Já é o valor do b. Professor, mas a reta ela tem duas inclinações. Ela pode estar inclinada para a direita, onde o senhor classifica ela como crescente, ou ela pode estar inclinada para a esquerda, professor. Nesse caso, também temos uma função do primeiro grau, só que classificada como sendo uma função decrescente. Então, classificar uma função a partir do gráfico, basta que nós analisemos a inclinação desse gráfico. Deitou para a direita a reta, professor, ela vai ser crescente. Deitou para a esquerda a reta, ela vai ser decrescente. E o que é que nós podemos afirmar só pela inclinação? Sendo ela crescente, o A é positivo. Sendo ela decrescente, o nosso A ele é negativo. Igual como foi na função crescente, o que é que você deve identificar nessa reta? Onde que ela corta o eixo x, onde que ela corta o eixo y. Onde a reta corta o eixo x, deixa eu só botar a canetinha vermelha, onde ela corta o eixo x, professor, o ponto, ele representa para a gente o zero da função, professor. Onde esta reta corta ou toca o eixo y, esta representa para a gente o valor do B, professor. Isso mesmo, a parte fixa, que no contexto, professor, a gente consegue identificar simplesmente com a leitura. Então, você já viu o que tem que se observar ao analisarmos o gráfico de uma função do primeiro grau? Prof, tudo bem. Quer dizer que no gráfico, na grande maioria das vezes, eu já consigo ver quem é o B. Isso. Eu já consigo identificar o B. Quem é o B? Professor, o B é onde a reta toca ou corta o eixo Y. Mas, e como é que nós fazemos para achar o A? Porque o B dá para a gente visualizar. O A, até então, pela inclinação da reta,
Eu só posso dizer se ele é positivo ou se ele é negativo. Mas eu quero é o valor desse cara. Como é que eu faço para achar o valor do A? Professor, eu tenho dois métodos para nós estarmos achando o valor deste A. A gente já entendeu, professor, que este B, quando a situação problema, professor, for uma situação problema que envolve o gráfico, o B é onde a reta toca ou corta o eixo Y. Já entendemos, professor, que o valor deste A pode ser positivo ou negativo, dependendo da inclinação. Mas como é que eu faço para achar este valor do A, professor? Nós vamos fazer a análise gráfica. Vamos começar a fazer algumas perguntas aqui para ver se vocês estão acompanhando direitinho. Tipo, olhando para esse gráfico que eu acabei de colocar, que está na cor vermelha, eu olhei para ele e já sei que este gráfico representa o gráfico de uma função do primeiro grau. Professor, como é que o senhor sabe que esse gráfico ele representa uma função do primeiro grau? Professor, ele é uma função do primeiro grau porque ele é uma reta, professor. Simples assim. Muito trabalho? Difícil? Dúvidas? Tem não, não é? Até agora não, professor. O senhor só está dizendo para mim olhar. É uma reta? É. É função do primeiro grau? É. Acabou. Tá, professor. O que mais eu devo observar? Primeiramente, você pode já estar classificando esta função como sendo crescente ou decrescente. Professor, esta reta, ela tem inclinação para a esquerda. Então, olhando para ela, eu já posso afirmar que o valor do A, professor, eu já posso afirmar que o valor do A, ele é um valor menor que zero, professor. Ou seja, esta função do primeiro grau, ela é uma função, professor, decrescente. Veja que até agora nós não fizemos conta. Nós estamos fazendo a análise, nós estamos observando como que esse gráfico se apresentou para a gente, estamos fazendo as primeiras definições. Você entendeu até agora? Prof, beleza. O que eu ainda devo observar nesse gráfico? Primeira coisa, professor, onde que a reta toca ou corta o eixo X, onde que esta reta corta ou toca o eixo Y. No eixo X, professor, aqui, ó. No eixo X, a reta, professor, toca o eixo X neste ponto. Este pontozinho, que é o 3, professor, ele representa para a gente o zero da função. O que é o zero da função, professor? Zero da função seriam os nossos valores de x para quando o y vale zero. Segunda coisa que eu devo observar, professor, que até então você percebeu que não tem conta. Onde que a reta corta, professor, o eixo y, professor? Onde a reta corta o eixo y já é o valor do nosso b. Beleza, professor. Além disso, o que eu ainda devo tentar observar? Na grande maioria das vezes, eu já entendi que só olhando nós temos como encontrar o valor do B. Mas como que nós vamos fazer para encontrar o valor do A? Eu tenho dois métodos para isso. Eu tenho um método algébrico, e esse método algébrico diz que para que nós realizemos a composição de uma função do primeiro grau, eu preciso que você localize nesta reta, no mínimo, 2 pares ordenados. Ou apenas um par, caso você conheça o valor do B. O B é uma das primeiras coisas que você vai tentar identificar. Então, professor, nessa reta, par ordenado seria qualquer ponto que toque nessa reta. Se eu fosse olhar aqui, professor, olha pares ordenados que eu consigo identificar rapidinho nesse gráfico. Professor, este ponto aqui, ó, é um par ordenado. Este ponto aqui é um par ordenado. Quem seriam esses pares ordenados? Este ponto aqui é o par ordenado 1 e 2, professor. Este ponto aqui é o par ordenado 2 e 1. O que é um par ordenado mesmo, professor? Meus amores, um par ordenado é um valor de x e de y, professor. Ou seja, todo número pertencente, ou melhor, todo ponto que pertence a essa reta tem uma projeção horizontal, tem uma projeção vertical, professor.
Então, a projeção é como se fosse a sombra dele no eixo X, eu tenho a sombra deste ponto no eixo Y. Então, localizar pares ordenados é imprescindível para a gente fazer a composição, e principalmente para nós estarmos achando o valor daquele A. Vamos treinar isso tudo que eu estou falando com vocês? Como é que eu faço, professor, a composição de uma função do primeiro grau simplesmente analisando um gráfico? Vamos lá por etapa. Professor, eu preciso, para realizar a composição, estar identificando dois pares ordenados ou apenas um par, caso você já consiga localizar o B neste gráfico. Quem que é o B? Onde a reta toca ou corta o eixo Y. Observando essa reta aqui, ela representa para a gente uma função do primeiro grau, professor? Sim, senhor. Se o senhor está observando que aqui, professor, nós temos uma reta, a reta é o gráfico que representa sempre para a gente uma função do primeiro grau. Professor, olhando a inclinação desta reta, eu já posso dizer que esta função ela tem valor de A maior que zero, ou seja, a função em questão ela é uma função. Tudo isso você já tem que ir, professor, no automático. Tudo isso você já tem que observar de cara. Que mais, professor, eu tenho que observar? Eu tenho que observar onde que essa reta toca ou corta o eixo Y. Para quê, professor? Para estarmos identificando o B. Professor, aqui eu já sei quem é o B, professor. O B vale exatamente zero. Só olhando para este gráfico, professor, eu já sei que o B, para esse gráfico, ele vale zero. Professor, o A é positivo e como que eu faço para achar o valor do A? Eu tenho que pegar pares ordenados. Quantos? 2 ou apenas 1, caso eu conheça o valor do meu B. Professor, mas ali nós temos vários pares ordenados. Nós temos o par ordenado que tem localização no ponto A1, no ponto A2, no ponto A3. Nós temos pares ordenados que têm localização no ponto B1, no ponto B2. Pelo menos são os que eu estou enxergando aqui com vocês. No ponto A1, professor, se eu tenho o valor de x dele, que é 1, você tem o valor de y deste ponto, que também é 1. No ponto A2, professor, acompanha. Olha o valor de x do ponto A2. É 2, professor. E o de y, professor, coincidentemente, também é 2. Professor, diga uma coisa. O x e o y sempre serão iguais? Não, gente. O x e o y nem sempre serão iguais. Neste gráfico específico, é que tanto o valor do x quanto o valor do y deu o mesmo. E o A3, professor? No A3, o valor do x é 3. O valor do y também é 3. E lá do B, professor? Do B1 e do B2, professor? Eu lembrei, tinha um programazinho, banana 1, banana 2, B1 e B2. Professor, vai ser menos 1 e menos 1. E o B2 ali vai ser menos 2 e menos 2. Professor, o senhor conseguiu identificar 5 pares ordenados. Precisava disso tudo? Não. Eu só precisava de quantos, professor? 2 pares ordenados. Ou apenas um par, caso eu conhecesse o B. Nesse gráfico, a gente conseguiu identificar o B? Conseguiu. Então, para a gente encontrar o valor do A, eu só precisava que você escolhesse apenas um desses pares ordenados. Mas, professor, eu escolheria qual? O que você achar menor, o que você achar que tem os valores menores, o que você achar que vai te dar o menos conta possível. Você entendeu? Mais ou menos? Então, vamos fazer o processo inteiro. Vamos achar o valor desse A, vamos achar o valor deste B, analisando o gráfico de forma algébrica. Professor, bati o olho ali nesse primeiro exemplo. Nós estamos aqui apresentando para vocês um método algébrico para a obtenção do coeficiente angular e do coeficiente linear. Ou seja, nós vamos, a partir desse gráfico, estar encontrando com vocês o valor do A e do B. Para quê, professor? Para montar esta função. Como é que eu vou fazer, professor?
para montar a função do primeiro grau. Professor, função do primeiro grau é toda função que eu escrevo na forma y igual a x mais b. Ou seja, eu quero encontrar com vocês o a, eu quero encontrar com vocês o b. Como eu já tinha falado anteriormente, se eu conseguir montar essa expressão, achar o valor do a e do b, qualquer pergunta que ele vier a fazer para a gente vai conseguir resolver. Então, professor, para nós acharmos aqui, eu vou fazer toda aquela análise, professor. Primeiro, eu bati o olho nesse gráfico. Eu já estou vendo que esse gráfico ele é representado por uma reta. Então, eu já sei que a questão trata-se de uma função do primeiro grau, professor. Eu já sei que a questão trata-se de uma função do primeiro grau, professor. Beleza, até aí tudo bem. Eu já sei pela inclinação, professor, dessa reta, que a função tem A maior que zero, professor. Ela está inclinada para a direita. Então, essa função que nós estamos analisando, ela é uma função crescente, professor. De boa, estou fazendo na ordem, padronizando a resolução. Professor, esta função do primeiro grau, ela é uma função crescente, professor. Isso tudo eu estou observando, não estou fazendo conta para isso não, só olhando. E, professor, e agora o que faz? Na ordem que nós estávamos explicando para vocês. O que eu faço agora? Eu olhei para o gráfico, é uma reta, classifiquei como função do primeiro grau, olhei a inclinação, o professor está inclinada para a direita, a função é crescente, o meu A é positivo. Professor, lembrei, o senhor vai tentar observar onde que a reta toca ou corta o eixo Y, professor. A reta corta o eixo Y neste ponto aqui, professor. Que ponto é esse? Professor, é o 1. O que a gente aprendeu? Onde a reta toca ou corta o eixo Y, aquele ponto já representa para a gente o valor do B. E, professor, então, eu já sei que o B, professor, eu já sei que o B vale 1. Pronto, professor. Meio caminho andado. Agora, eu só preciso achar o A. E, professor, o que eu preciso para achar o A? Pares ordenados. O B também. Caso ele não tivesse me dado o B, quem ia me ajudar a achar o B seria pares ordenados. Quantos, professor? Eu precisaria que você localizasse, no mínimo, 2 pares ordenados. Ou só um, caso eu conheça o B. Eu conheço o B? Conhece, professor. O B vale 1. Então, eu só preciso de um par ordenado. E, professor, ele me deu vários. Ó, esse ponto aqui é um par ordenado. Este ponto aqui é um par ordenado. Quais são esses pares ordenados? Este ponto aqui é o par ordenado que é representado pelo 1 e pelo 3. Este ponto aqui também é um par ordenado que é representado pelo 2 e pelo 5. Tá, professor? O senhor disse que caso conheçamos o B, eu só preciso que o senhor utilize um par ordenado, não é verdade? O senhor tem 2 ali. O senhor vai utilizar qual? Professor, usa o menor. Usa esse aqui, ó, 1 e o 3. Por quê, professor? Porque vai dar menos conta. Mas, caso você opte em usar o 2 e o 5, o resultado não vai mudar. O resultado vai continuar sendo o mesmo. Então, como é que funciona? Gente, o que é uma função do primeiro grau? É toda a relação que expressa, professor, um y em função de x. Então, se eu tenho par ordenado, o que é um par ordenado? Professor, um par ordenado é um valor de x e um valor de y. Eu pego este par ordenado e eu vou substituir na função do primeiro grau que eu escrevo na forma ax mais b é igual a y. O teu trabalho, gente, ao localizar um par ordenado, é meramente de substituição. Então, você vai somar, subtrair, multiplicar e dividir a partir do seu par ordenado. Professor, vamos usar este par ordenado aqui, que é o par ordenado 1 e 3. Como é que vai funcionar isso? Se eu não já pedi para você aprender a lei de formação, não é ax mais b, a função do primeiro grau, eu não escrevo na forma ax mais b. Então, eu vou pegar este par ordenado e vou substituir na expressão que representa a minha função do primeiro grau. Então, professor, vai ficar a, o senhor vai repetir,
vezes o valor do x, professor. O x aqui do pau ordenado é 1, né, professor? Então, onde tiver o x, eu vou colocar 1, vai ficar a vezes 1 do pau ordenado, mais o valor do b. Professor, nós já temos o b? Professor, foi a primeira coisa que nós encontramos. O b aí, ele vale 1 também, professor. Que é igual ao y. Professor, quem é o y? Quem é o y do pau ordenado? 3. Então, onde tiver o y, eu vou botar 3. Perguntem. Professor, não entendi isso, não entendi aquilo. Vê se você entendeu o que foi que eu fiz. Eu peguei um pau ordenado e substituí na lei de formação. Substituí na expressão algébrica que representa toda e qualquer função do primeiro grau. Ou seja, y não é igual a x mais b. Eu escrevi o contrário, eu escrevi ax mais b igual a y. E no lugar do x eu coloquei o 1, no lugar do y eu coloquei o 3. No b eu também coloquei 1. Por quê? Porque eu já tinha descoberto que o b era 1. E agora, professor? Toda vez que você pegar o pau ordenado e substituir, você vai montar uma pequena equação do primeiro grau que já vai estar escrita na variável a. Prof, resolve esta equação, vai ficar a vezes 1 da a mais 1 igual a 3. Olha essa pequena equaçãozinha do primeiro grau. Não é fácil resolver ela? Você pega aquele 1, né, professor? Joga para o lado do 3, ele vai para o lado do 3 subtraindo. Então, nós vamos ter que o valor do nosso a vai ser igual a 3 menos 1. O valor, professor, do nosso a vale exatamente 2. Professor, eu já tenho o valor do a e eu já sei quem é o b só ao olhar para o gráfico. O b é 1. Professor, se o senhor já sabe quem é o a, se o senhor já sabe quem é o b, agora dá para nós montarmos a função. Eu aprendi que a função do primeiro grau é y igual a x mais b. Eu já sei quem é o a, eu já sei quem é o b. Ou seja, a função que representa este gráfico é o a que você descobriu comigo, que é 2. Eu vou botar aqui o x, mais o b, que é 1. Você entendeu como é que nós montamos a lei de formação a partir do pau ordenado? Ou seja, nos utilizando do método que nós chamamos de algébrico. Você entendeu? Foi rápido, não foi essa daí? Professor, tinha um outro método. Os alunos, quando veem e dizem, não, professor, eu prefiro outro. Eu acho mais fácil, dá menos trabalho. Esse método, que é aquele que eu pego os pares ordenados, ele é um método algébrico, professor. Eu posso encontrar essa mesma lei de formação aqui que eu acabei de encontrar com vocês pelo método geométrico, professor. Como é que funciona, professor, esse tal método geométrico, professor? Como é que funciona esse método geométrico? Ele é de uma simplicidade gigantesca, professor. Sabe como é que a gente faz? Eu já sei aqui, professor, que para montar aqui uma função y igual a x mais b, eu tenho que encontrar o a, eu tenho que encontrar o b. O b, professor, eu vou pensar igual como eu pensei no processo anterior. O b, professor, é sempre onde a reta toca ou corta o eixo y. Professor, ó, neste ponto aqui, professor, nós já temos o valor do b, professor. Eu já sei que o b vale 1. Já sei que o b vale 1. E agora, professor, como é que nós fazemos para achar o valor do a? Gente, nós vamos literalmente desenhar um triângulo. Vocês lembram como é que nós fazíamos, professor, lá no triângulo retângulo, para estar trabalhando com as dimensões hipotenusa e cateto? Eu tinha uma relação métrica muito conhecida, que já foi trabalhada este ano com vocês, que era o teorema de Pitágoras, que dizia que hipotenusa ao quadrado era igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas também foram apresentadas para vocês 3 razões trigonométricas, que é aquelas que relacionam lados e ângulos em um triângulo retângulo. Dessas razões trigonométricas, as 3 conhecidas eram o seno, o cosseno e a tangente. Tá lembrando aí, não é? O seno era a razão do cateto oposto com a hipotenusa,
o cosseno do cateto adjacente com a hipotenusa e a tangente do cateto oposto pelo cateto adjacente. Dessas três, eu vou precisar que vocês lembrem de uma delas, da tangente. E mesmo que você não lembre, a gente vai dar um jeito de você memorizar. A gente criou aqui, né, Gabriel, uma metodologia para lembrar da tangente, que é só tu lembrar do refrigerante. Como assim, professor? Aquele que faz um mal danado, mas gelado é uma delícia. A Coca, professor. Como assim a Coca? Aí o Gabriel já botou com limãozinho, né, Gabriel? Mas faz mal, Gabriel. Corrói tudo. É igual um ácido aquilo ali. Eu já vi até o cara dizendo que desentopia aquele negócio lá. Tu imagina na barriga. Professor, como é que é lá? A Coca, o que é que tem a ver isso com o triângulo retângulo? Cara, vou já mostrar para você. Professor, pelo método geométrico, a gente vai ter que desenhar um pequeno triângulo e você é que escolhe, abaixo dessa reta, o tamanho desse triângulo. Como assim? Como assim? Professor, eu posso desenhar esse triângulo aqui, está abaixo da reta? Tá, professor, pode ser esse triângulo aqui. Eu posso fazer analisando esse triângulo? Pode. Eu poderia fazer não com esse triângulo, professor. Eu poderia fazer com esse aqui, ó. É só você desenhar um triângulo abaixo da reta. Professor, pode ser um maior, não pode? Pode, gente. Eu posso pegar logo um grande. Eu gosto de pegar o grande, ó. Eu poderia analisar esse triângulo aqui, ó, que eu estou dando destaque para vocês. Deixa eu pegar o marca-texto. Eu poderia analisar todo esse triângulo aqui, ó, com vocês, ó. Professor, o que que a gente vai analisar no triângulo? Num triângulo retângulo, as dimensões são catetos e hipotenusa, não é isso, meus amores? Esse triângulo que eu acabei de desenhar aqui com vocês, ele forma um ângulo em relação à horizontal. Esse que eu estou desenhando aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo alfa. Tudo bem até aí? Localizou o ângulozinho? Eu quero que vocês entendam que esse método geométrico, ele é bem prático, porque ele diz para mim que o valor do A, ele diz para mim, o método geométrico, que o valor do A é igual à tangente daquele ângulo. O valor do A é sempre igual à tangente daquele ângulo. E o que que é tangente como razão trigonométrica no triângulo retângulo? A tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Lembra da história do refrigerante? Cateto oposto, que nós abreviamos como C.O, cateto adjacente, que nós abreviamos como C.A, é só tu lembrar que é COK. Pronto, professor, você não vai esquecer. Toda vez que nós formos ter a necessidade de encontrar o valor do A pelo método geométrico, professor, toda vez eu confundo, porque tem seno, cosseno e tangente. É só tu lembrar do... refri. Coca, professor. Cateto oposto, cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto naquele triângulo? É quem está na frente do ângulo, professor. Essa dimensão aqui é o nosso cateto oposto. E essa de baixo aqui, professor, é o nosso cateto adjacente. Tá, professor? Qual que é o valor do cateto oposto, qual que é o valor do cateto adjacente? É só você observar. No nosso triângulo, o cateto oposto, olha lá de baixo, sai do 1 e vai até o 5. O cateto oposto vale 4, professor. Conseguiu acompanhar? E o cateto adjacente vai do 0 ao 2. O cateto adjacente, professor, vale 2. Então, eu já posso dizer, professor, que o meu A é o cateto oposto, que é 4, pelo cateto adjacente, que é 2. Ou seja, professor, o valor do seu A é 4 dividido por 2, que dá... O professor foi mais rápido. Lógico. O método geométrico ele é mais interessante do que o método algébrico. Por quê? Professor, mas se eu teve que desenhar, gente, você faz um desenhozinho rápido, coloca lá, divide o cateto oposto pelo cateto adjacente. Você já vai achar o valor do seu A. Só em observarmos o gráfico, nós já sabíamos quem era o valor do B.
Então, professor, olhando para cá, o A é 2, olhando para o gráfico, o B era 1, então eu já tenho o A e o B. Então, eu já posso escrever a minha função, que é ax mais b. O A é 2, o B é 1, então ela vai ficar y é igual a 2x mais 1. Você entendeu? Dúvidas? Mais ou menos? Vamos fazer outra? Mais uma, para ver se a gente fixa? Vou pegar outro gráfico, vou fazer método algébrico, vou fazer método geométrico, vou fazer os dois. Cabe a você escolher qual que é o método que você julga ser mais fácil. Vamos ver então. Olha esse outro gráfico, professor. Olha esse outro gráfico. Este gráfico que eu estou analisando, que com certeza vai vir de uma determinada situação, problema, ele é o gráfico de uma função do primeiro grau? É sim, senhor, professor. Por quê? Professor, porque o gráfico está sendo representado por uma reta. Professor, é sim o gráfico de uma função do primeiro grau. Só ajeitar aqui. Função. Que mais que eu posso afirmar, professor? Professor, a inclinação. A inclinação aí, professor, me diz que esta função aqui tem A maior que zero. É uma função crescente, professor. Que mais, professor, eu posso estar analisando? Onde que esta reta corta o eixo Y, professor? Que aqui está sendo representado por uma grandeza já, é o dinheiro, né, professor? Prof, já estou vendo aqui, ó. Bati o olho e eu estou vendo que a reta toca o eixo Y neste ponto aqui, ó. Ou seja, este 100, professor, ele já corresponde a quem? Esse 100, professor, é o valor do nosso B, professor. Eu já sei, só olhando para este gráfico, que o A é positivo e que o B vale 100. Já sei que o B vale 100. Professor, mas como é que nós fazemos para achar, professor, o valor do A nos utilizando do método geométrico? Como é que a gente monta essa expressão y igual a x mais b? Eu já sei quem é o b, mas está faltando achar o A, que eu só sei que é positivo, mas não sei o valor dele. Professor, para o senhor achar o A, o senhor vai precisar de pares ordenados. Quantos pares ordenados nós devemos identificar neste gráfico? Só um. Por quê, professor? Porque nós já conhecemos o B. E caso eu não conseguisse visualizar quem é o B, era só pegar dois pares ordenados. Tem quantos pares ordenados aqui? Professor, tem um bocado, ó, professor. Aqui é par ordenado, aqui é par ordenado, aqui é par ordenado, professor. Aqui seria o par ordenado 1 e 110. Aqui é o par ordenado 2 e 120. Aqui é o par ordenado 3 e 130, professor. Prof, o senhor precisa só de um, não é? Preciso só de um par ordenado para montar e fazer aquela equaçãozinha. Pega o par ordenado, nós vamos substituir na expressão ax mais b é igual a y. Qual par ordenado eu devo pegar? O que você achar melhor. Professor, qualquer um desses pares ordenados que eu venha escolher vai dar o mesmo resultado para o valor de A? Vai dar o mesmo resultado, gente. Então, se é eu que posso escolher, eu vou escolher o menor, professor. Eu vou escolher o que tem os menores valores. Para quê? Para dar menos conta. Então, pegando o par ordenado, professor, eu tenho aqui o x é 1, o y é 110. Vamos nós. Professor, o senhor vai começar aqui no lugar do x, da expressão, o senhor vai colocar o 1. No lugar do y, professor, o senhor vai colocar o 110. E no lugar, professor, do b, professor, o senhor vai colocar quanto? O senhor vai colocar 100, professor, porque eu já sei quanto que vale o b. Então, vai ficar A vezes o x do par ordenado que nós escolhemos, que é 1, mais o b, professor,
dessa questão que vale 100 é igual ao y lá do par ordenado, que vai valer 110. Professor, toda vez que nós pegarmos o par ordenado, vai dar uma pequena equação? Vai dar uma pequena equação. Professor, e se nós tivéssemos utilizado os dois pares ordenados? Se nós não tivéssemos conhecido o valor do B lá, se a gente não tivesse conseguido identificar o valor do B. Se a gente não tiver conseguido identificar o valor do B, você vai usar dois pares ordenados e vai montar um sistema que você vai resolver ou pelo método da adição ou pelo método da substituição. Aqui, como nós pegamos apenas um par ordenado, professor, vai dar uma pequena equação do primeiro grau na variável A. Resolvendo, A vezes 1 dá mais 100 é igual, olha como é pequenininha a equação. O 100 vai passar para o lado do 110, ele vai passar subtraindo, então vai ficar A é igual a 110 menos 100. A, professor, vai ser exatamente 10. Professor, já sei também quem é o A. O B eu já conhecia. Mas acabei de descobrir o valor do A. Professor, então já dá para a gente montar a expressão. Se eu sei que a expressão que representa toda e qualquer função do primeiro grau se escreve na forma y igual a x mais b, eu já sei quem é o A, acabei de descobrir, deu 10. E o B, eu só olhei no gráfico. Então, a função que representa este gráfico é y igual a 10, que é o valor do A, repete o x, mais o B, que é exatamente 100. Tá aí, professor, montada y é igual a 10x mais 100. Professor, dá para fazer o triângulo aí? Dá sim, gente. É até mais rápido. Tu lembra do refri, não é verdade? Eu poderia fazer tudo isso que eu acabei de desenvolver com vocês com menos conta, com menos trabalho. Como é que isso vai funcionar? Professor, você utiliza o método geométrico. Ou seja, dá para montar y igual a x mais b, simplesmente, professor, com aquele triângulo. O que não muda, professor? Aquela análise inicial. Aquela análise inicial, professor, primeiro, classificar o gráfico. Professor, o gráfico é uma reta, então trata-se de uma função do primeiro grau. Pela sua inclinação, professor, eu sei que o A é positivo, eu sei que a função é classificada como sendo uma função crescente. Mas o que eu quero buscar nesse gráfico, professor? Primeiramente, onde que esse gráfico toca ou corta o eixo Y. Por quê, professor? Eu já sei que o B, professor, para este gráfico vale 100. Onde a reta toca ou corta o eixo Y já é o valor do meu B. Professor, agora falta achar o A. Eu aprendi, professor, no método geométrico, que o A é sempre igual à tangente do ângulo, ou seja, o refri, cateto oposto, pelo cateto adjacente. Basta agora que nós façamos o desenho desse triângulo. Professor, vamos nós então. Vou desenhar aqui o triângulo. Ó. Aqui o ângulozinho de 90 graus. Olha o triângulo, professor. Onde é que fica o ângulo, professor? O ângulo ele é determinado pela reta que representa o gráfico e o plano horizontal, professor. Ou seja, a base desse teu triângulo aqui, gente. Então, o ângulo que está sendo analisado é este aqui, ó. Esse aqui é o meu ângulo alfa, professor. Essa distância é o cateto oposto. Essa distância é o cateto adjacente. Aí você pode estar perguntando, professor, eu não vou saber desenhar esse triângulo. E se eu desenhar um triângulo muito pequeno? Se não for do tamanho do que o senhor desenhou? Gente, o triângulo, o tamanho do triângulo, quem escolhe é você. E o resultado vai dar o mesmo? O resultado vai dar o mesmo. Nesse que eu desenhei aqui, eu já posso dizer que o cateto oposto, professor, vale 30. Ô, professor, como é que o senhor sabe que é 30? Ele sai desse ponto aqui, né, professor? Sai do 100 e vai até o 130. Então, essa distância na horizontal daqui, professor, para cá,
Essa distância daqui para cá é 30, concorda? Do 100 até o 130, a gente percorre 30. Você entendeu aí? E o de baixo, professor, o cateto adjacente. Cateto adjacente, professor, vai daqui para cá, professor. É 3, professor. Cateto adjacente é 3. Professor, então fica fácil, porque vai ficar o cateto oposto lá é 30. O cateto adjacente é 3. 30 dividido por 3 vai dar... Olha como foi rápido para a gente achar o valor do A. Professor, realmente... Aqui o senhor está, eu estou escrevendo as fórmulas, mas você, quando você estiver fazendo, você não vai precisar escrever A é igual a tangente do ângulo, é igual... Não, só é você desenhar o triângulo, ver quem é esse cara, ver quem é esse. Então, eu já sei que o A vale 10, acabou. A lei de formação, lógico, que eu preciso saber, y igual a x mais b, y é igual a A, que eu já encontrei lá, professor, que é 10x, mais o valor do B, que eu já sabia só olhando o gráfico, que era 100, que era onde a reta toca ou corta o eixo Y. Professor, é importante nós sabermos montar a lei de formação, importantíssimo, gente. Tem muita situação, problema, inclusive do Enem, que a pergunta que é feita na questão é só para você montar a expressão que representa tal gráfico. Então, eu posso me utilizar do método algébrico, eu posso me utilizar do método geométrico. Quem escolhe é você, beleza? Deixa eu colocar agora uma situação contextualizada para você estar visualizando. Tipo, agora eu vou te dar uma pergunta. Nessa pergunta, você vai ver a importância de sabermos montar. Ele diz para mim ali, professor, que em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20, mas esse comportamento se estende até o último dia 30. Estou olhando aqui para o gráfico, não sei ainda a pergunta deve estar no slide seguinte. Professor, o que eu já posso afirmar só olhando para esse gráfico? Primeiro, o gráfico é uma reta. O gráfico trata-se de uma função do primeiro grau. Ele tem o eixo x, ele tem o eixo y. Quando a gente vai para a questão contextualizada, eu quero que você entenda que esse x e que esse y, eles vão representar para a gente grandezas. O x ele vai corresponder à quantidade de alguma coisa, vai corresponder ao valor de alguma coisa. O y vai corresponder à quantidade de alguma coisa ou vai corresponder ao valor de alguma coisa. Então, nessa situação aqui, eu já queria que vocês também tivessem esse cuidado de verificar quem que é o x, quem que é o y aí. Professor, o x nessa questão... O x, professor, nesse gráfico, ele representa para a gente o tempo em dias. E o y, professor, neste gráfico, ele representa o lucro. Por que eu tenho que saber quem que é o x, quem que é o y? Porque caso ele venha fazer alguma pergunta para você, ele vai fazer a seguinte: determine para mim o lucro. Ou seja, se ele estiver pedindo para você achar o lucro, ele está pedindo para você achar o y, professor. Se ele pedir nesse gráfico aqui, tá bom? Se ele pedir para você achar, acha para mim o lucro, ele está pedindo para você achar um valor de y. Então, se eu tiver aquela fórmula montada lá, eu acho o y rapidinho. Ou, determine para mim quantos dias, professor. O cara perguntou para você a quantidade de dias. Então, ele vai estar perguntando para você um valor de x. Tudo bem até aí? Deixa eu ver a pergunta que ele fez para a gente. Professor, a representação algébrica do lucro em função do tempo, ou seja, a representação algébrica do y em função do tempo, né, professor? Que é em função do x. Prof, eu acho que eu entendi. Ali na situação, esse cara aqui é y e o tempo aqui é x. Professor, essa daqui, eu acredito
que, por algumas observações, pela análise do gráfico, eu acho que dá para a gente chegar por eliminação na alternativa. Isso acontece muitas das vezes. Por quê, professor? Quando a gente observa o gráfico, eu pedi que vocês tentassem identificar alguns elementos de cara. Primeiro, se era a função do primeiro grau. Segundo, se era crescente ou decrescente. Terceiro, onde a reta toca ou corta o eixo Y. Professor, olhando para esse gráfico, a reta, professor, toca o eixo Y neste ponto aqui, professor. Eu já sei que o B vale menos 1.000. Eu já sei, olhando para este gráfico, professor, que este gráfico aqui, ó, que esta reta que representa este gráfico, ela representa uma função do primeiro grau, onde, professor, o A ele é maior que 0 e a função é classificada como sendo crescente. Professor, para a obtenção do A, eu poderia estar usando o método algébrico ou o método geométrico. Se eu já sei os dois, professor, o triângulo é mais rápido aí. Então, aqui, professor, eu queria que vocês percebessem a questão do B. Professor, por quê? Porque nas alternativas, a única delas que o B é menos 1.000, professor, é a letra D. Então, nós já conseguiríamos chegar no resultado sem a necessidade da conta. Mas, caso eu não conseguisse visualizar tudo isso, eu poderia fazer a conta. Como é que aconteceu o método geométrico? Tanto o algébrico quanto o geométrico, professor, a obtenção do B é a mesma. O B é sempre onde a reta toca ou corta o eixo Y. Já sei que o B é menos 1.000. Eu faria o desenho do meu triângulo, professor. Para quê? Para estar encontrando o valor do meu A. Está ali, professor, fiz o triângulo. Professor, o triângulo poderia ser menor? Poderia, quem escolhe é você. Como é que eu faria, professor, agora para achar o valor desse coeficiente angular, para achar o valor deste A? O A, professor, é sempre o refri, professor. Coca, cateto oposto pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto lá no meu triângulo? É só você analisar, ó. O cateto oposto sai do menos 1.000, vai até o 3.000, dá 4.000 a distância lá, ó. Embaixo, o cateto adjacente, 20. Divide um pelo outro. E, professor, só isso? Desenha o triângulo? Caraca, pois é fácil. 4.000 dividido por 20. Professor, o meu A é 200. Eu já sei o A, que é 200. Eu já sei o B só olhando que era menos 1.000. Então, eu posso dizer que a função, professor, do primeiro grau, f de x igual a x mais b, vai ser, professor, f de x igual a 200x, 200 o A, menos 1.000, que é o B. Ou eu posso escrever, se utilizando, professor, das letrinhas que representam a grandeza. Aqui era o y, era o lucro. Então, vai ficar o lucro em função do tempo, que é o x, é igual a 200t menos 1.000. Alternativa correta, letra D de dado. Pegou a lógica? Ah, professor, eu acho que eu entendi. Prof, então quer dizer que eu monto uma função do primeiro grau, professor, analisando o gráfico, professor, sempre da seguinte forma. Se for reta, função do primeiro grau. Pela inclinação, eu consigo ver se ela é crescente ou se ela é decrescente, professor. Isso. Vendo a inclinação, eu também vou observar onde que esta reta toca ou corta o eixo Y, professor. No caso desta reta, ela tem inclinação para a direita, o A é maior que 0, professor, a função ela é crescente. Se, professor, a reta tiver inclinação para a esquerda, o A é menor que 0, a função ela é decrescente. Mas o que eu tenho que buscar mesmo, professor? Eu tenho que ver onde que a reta toca ou corta o eixo Y. Eu tento ver isso de cara. Para quê, professor? Para facilitar a composição desta função. Que, para que seja montada, eu preciso montar, professor, a partir da localização de pares ordenados. Quantos pares ordenados eu preciso para realizar a composição de uma função do primeiro grau? Professor, eu preciso ter 2 pares ordenados
ou um par ordenado, caso eu conheça o B. Professor, se eu conhecer o B, eu pego só um par ordenado? Eu pego só um par ordenado. Quais são os métodos que nós temos para realizar esta composição, para fazer a montagem, professor, desta função do primeiro grau? Professor, o senhor dispõe do método algébrico, o senhor dispõe do método geométrico. E aí? Já escolheu qual que é o seu método preferido? Quando for gráfico, eu professor, prefiro o método geométrico. Eu acho mais rápido. É só lembrar do refri, eu encontro o coeficiente angular. Vocês sabiam que tem um monte de questão que o cara quer descobrir só o A ou só o B? É basicamente isso. Fica aí o material para vocês estarem acompanhando posteriormente, tá bom? Se surgir alguma dúvida, você volta o material, assiste novo. Não só o material, a aula também ela vai ficar disponibilizada para vocês lá na plataforma do Canal Educação. Traz as dúvidas, que na próxima aula a gente continua a análise e interpretação de gráficos de função do primeiro grau. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.